Fala pessoal da Engenharia e Segurança do Trabalho. Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise técnica de hoje. Como consultor da área, preciso ser brutalmente honesto sobre uma coisa. A inteligência artificial já faz parte da nossa realidade, mas a forma como a maioria das equipes usa essa tecnologia está francamente toda errada. Hoje a gente vai pegar o que normalmente é um bate-papo solto com a IA e transformar isso num verdadeiro motor de produção focado em engenharia de segurança com total conformidade técnica. Estamos falando da metodologia Comando, um framework pensado e construído milimetricamente para blindar a geração de documentos hipercríticos, como as nossas famosas APRs, as análises preliminares de risco. A nossa rota de hoje é bem direta. Número 1. O risco da IA genérica. 2. A Masterclass Comando. E 3. Governança e limitações. Vamos começar com a seção 1. O risco da IA genérica. Sabe aquele uso informal da IA, onde alguém simplesmente joga um comando do tipo faz uma análise de risco para trabalho em altura? Pois é, em ambientes de alto risco, onde um detalhe salva vidas, isso é um perigo absurdo. A falta de precisão gera respostas vagas, cheias de suposições de manual que não refletem o chão de fábrica real. O resultado disso? Um documento que não tem valor legal e não protege ninguém na prática. Agora, quando aplicamos a precisão do método comando, a história muda completamente. A gente para de fazer perguntinhas e passa a dar uma instrução técnica robusta. O output vira algo preciso, 100% dentro das normas e totalmente conectado à operação real. É exatamente essa a diferença entre brincar com o chat e fazer engenharia de verdade. Entrando agora na seção 2, a Masterclass Comando. A espinha dorsal dessa metodologia se baseia em 7 blocos sequenciais: contextualização, origem, missão, apoio, normas, design e otimização. Isso não é um mero rascunho, tá? É um fluxo de engenharia desenhado para exterminar qualquer ambiguidade. Não é pedir um favor para a máquina. É condicionar, parametrizar e refinar o algoritmo. Vamos dissecar como aplicar cada bloco desses no dia a dia, construindo uma APR. O nosso pontapé inicial é o C, de contextualização do papel. Quem atua na área sabe muito bem que quem fala dita o tom e o peso técnico da conversa. É aqui que fazemos o role conditioning. A gente simplesmente obriga a IA a adotar o background, a experiência e aquele jargão técnico bem específico de um profissional de ponta, criando um modelo mental de um engenheiro de segurança sênior, por exemplo. E a aplicação prática é fantástica. Se logo de cara a instrução diz foco na indústria alimentícia, a IA já entende o recado. O vocabulário dela calibra na hora, filtrando ruídos e focando em riscos específicos daquele setor logo na primeira linha de texto. Aí avançamos para o O, a origem do cenário. É nesse momento que a gente descreve a realidade nua e crua do contexto operacional. Tamanho da equipe, está chovendo, se o ambiente é confinado. Isso ativa o raciocínio situacional da ferramenta, matando de vez aquelas respostas genéricas copiadas de apostilas. Injetar o detalhe específico é o que muda o jogo. Quando cravamos que a análise é para atividades de manutenção em telhado metálico, a máquina para de inventar cenários abstratos. O foco passa a ser o reflexo do sol, o aquecimento da telha, a inclinação e coisas do tipo. O cenário determina a precisão do risco mapeado. Nosso terceiro pilar é a missão, o M. Daqui em diante, a conversa muda de figura. A gente estipula exatamente qual é o entregável. Acabou a teoria. A IA deixa de ser um chat interativo e vira uma linha de montagem técnica. Fica assim: faça uma análise de risco para trabalho em altura e apresente no formato de APR. Direto ao ponto. O motor foca sua capacidade computacional inteira para gerar um documento palpável. Chegamos então no bloco A, de apoio. Na minha visão de consultor, esse é um dos maiores trunfos do framework. Fornecer dados como o histórico de incidentes recentes da planta ou quais EPIs estão lá disponíveis no almoxarifado ancora a IA na realidade daquela empresa específica. É o melhor remédio para evitar aquelas alucinações técnicas dos algoritmos. Percebem o nível de detalhe? Ao inserir dados como considere acesso por escada fixa, trabalho próximo a clarabóias e linhas de vida existentes, o documento passa a conversar com a equipe de campo. Deixa de ser ficção científica e vira um guia tático de segurança. Logo em seguida vem o N de normas e restrições. Considerem este o filtro absoluto de compliance. É a camada de governança da metodologia que obriga a resposta a estar milimetricamente ajustada à nossa legislação.
Colocou na instrução conforme a regulamentação NR35, a IA não tem escolha. Ela é forçada a considerar o planejamento de resgate, os sistemas de ancoragem e as exigências legais inegociáveis para o trabalho em altura, sem atalhos. Seguindo o nosso fluxo, temos o D, o design da resposta. Basicamente, fazemos a engenharia do output. Quem manda no formato, nas colunas, no nível de detalhe, somos nós, não o algoritmo. Isso garante que a APR saia pronta para uso, seja para auditoria ou treinamento no diálogo diário de segurança. Dando a planta baixa com inclua perigos, medidas de controle, EPIs necessários, procedimentos e responsabilidades, o esqueleto visual do documento sai impecável. Nada vital fica de fora. E para coroar o processo, temos a última letra, o segundo O. Otimização e refinamento. O pulo do gato. Aqui, nós mandamos a IA julgar o próprio trabalho. O meta-raciocínio atua como um revisor implacável, caçando falhas técnicas ou inconsistências com as normas, antes mesmo de o humano ler a primeira palavra. Quando se compara o material cru com o material que passou pelo processo de otimização, a diferença é da água para o vinho. É assim que nós mitigamos erros básicos e aceleramos a criação de documentação ultracomplexa de um jeito altamente confiável. Vamos agora para a seção 3, governança e limitações. Com a implementação fiel dessa rotina estruturada, os benefícios para o setor de engenharia são simplesmente gigantes. Zero espaço para textinhos genéricos, uma padronização inabalável e um ganho de produtividade enorme, liberando a equipe da burocracia para que possam estar lá na frente, garantindo a conformidade das operações. Mas é claro, tudo isso desemboca na pergunta de R$1 milhão que não quer calar nos corredores corporativos. Usar um algoritmo de ponta, assim, elimina nossa validação técnica humana? Não. Um não gigantesco e categórico. Se existe uma regra de ouro na consultoria de segurança, é essa: a bota no chão, a validação lá na área. Isso é insubstituível. A tecnologia é o nosso melhor copiloto estruturador de dados, mas ela não assina a APR. A responsabilidade técnica e moral pela vida da equipe continua, de forma inegociável, nas mãos do profissional habilitado. A reflexão final que eu deixo é: as equipes estão tratando a IA como uma varinha mágica que faz o trabalho por elas ou como um motor industrial pesado sob total comando humano? Fica o convite para repensarmos e elevarmos a nossa barra de excelência,